querer água, eu faço assim? Oi, pessoal! Como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast Pode Isso no IF, do campus Naviraí. E hoje nós estamos aqui com o professor Pedro e nós vamos entrevistá-lo hoje, ter uma conversa com ele. Eu sou a aluna Maria Rita. E eu sou a Gabriela Marins. Seja bem-vindo, professor Pedro Coronel. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês, tá, pessoal? Ainda mais nossas alunas aqui do trabalho, tá? Parabéns. Igualmente. Antecipado já. Obrigada. Nós sabemos que o senhor é formado em História já pela UFMS, mas uma coisa que a gente não sabia é que é formado em Geografia também, pela UEMS. Além disso, o professor Pedro possui especialização em Libras e um mestrado em Filosofia. E atualmente dá aula de História aqui no campus de Naviraí. E além de todas essas informações, nós ouvimos muito aí pelos corredores do IFMS que o professor Pedro é o professor mais sorridente do nosso campus. Pode isso no IF? Tem como ser feliz no IF? Muito, pessoal. A gente, mesmo aqueles que reclamam, mas não deixa o IF de longe. O IF eu posso falar que é um centro que te traz só benefícios, né? Então, esses vínculos que se criam no IF é para a vida toda. Então, a gente pode até reclamar, mas a gente está indo no outro dia, está gritando, falando, mas ainda o carinho, eu acho que sempre vai prevalecer. E nós esperamos levar esse carinho que temos com o senhor para a vida inteira, viu? Que bom, também. E o senhor, assim, quando fez a faculdade e tudo, já estava nos planos da aula no IF ou foi uma coisa que surgiu assim? Não, para falar a verdade, faz muito tempo que eu me formei em História, né, que é a minha grande paixão, e o Instituto Federal só saiu aqui no estado em 2008, já era formado, era uma pretensão até sair o concurso, né? Então, também é um grande sonho meu, uma grande realização profissional, que para a sala de aula é um dos melhores locais de ensino, de resultados, e sem falar com os alunos maravilhosos que a gente tem contato direto. Nós duas, no nosso primeiro ano do ensino médio, a gente não teve aula com o senhor. A gente começou a ter depois de um tempo. Continua assim? O senhor continua não dando aula para os alunos do primeiro ano ou começou a dar aula? Sim, é que na grade curricular, eu pego a história em si, a grade de história entra mais no segundo e terceiro ano. Antigamente, na grade anterior, eu pegava o primeiro ano de agricultura. Mas agora não, agora padronizou, eu só tenho aula com segundo e terceiro anos. Uma pena que as pessoas só podem conhecer o nosso professor mais sorridente a partir do segundo ano. É bom ser entrevistado por aluno, né? Gente, vocês passam nos corredores do IF e ele tá assim ó, o tempo inteiro. Sim, eu chamo de sorriso Colgate. Vou lembrar. Mas o senhor dá aula de História e a Geografia. Por que o senhor fez essa formação? Então, eu sou de uma cidade do interior que, infelizmente, as pós-graduação é muito fechada. Então, para a gente estar continuando pesquisa e se informando mais, eu decidi fazer uma outra graduação para estar conversando com os professores de universidade, né, para estar sempre atualizando os livros, algumas coisas. Então, eu decidi fazer novamente, mas era só mais por falta de opções mesmo. Uma cidade pequena, né, tinha geografia e letras, eu optei só para dar uma aprimorada. Que cidade? Jardim, eu sou de Jardim, de Jardim. Sou dessa terra aqui. Aproveitando esse gancho aqui, a gente quer saber como que o senhor ingressou na faculdade, como você teve essa iniciativa, como que foi o seu ensino médio, essa parte do decorrer da sua vida, do ensino médio para a faculdade. Olha, eu sou fruto de escola pública e com muito orgulho, né, eu sou fruto de várias políticas públicas que se voltou para poder dar chance a muita gente, né, e eu sou uma delas, né, Universidade Pública de Respeito, né. Eu saí de Jardim para poder ingressar no que eu gostava realmente, gosto ainda, que é a História. Então, eu corri atrás e agora a gente sempre continuou nessa caminhada. E foi difícil assim para o senhor conseguir ingressar numa faculdade ou o senhor terminou já o ensino médio e já entrou? Não, eu consegui, para falar a verdade, porque eu acredito que antigamente os vestibulares das universidades, ele focava mais para o seu curso, né? Que infelizmente Exatos não nasceu comigo, então eu mesmo indo mal, mas eu indo muito bem nas outras da Humanas, eu consegui uma boa pontuação. Morei primeiramente um ano em Aquidauana, depois eu terminei em Campo Grande.
O senhor precisou ficar longe da família para fazer faculdade? Sim, infelizmente é uma das batalhas que eu converso muito com meus alunos, que eu acho muito importante, né? Essa solidão que dá da faculdade, né? E nós sabemos, né? Graças a Deus tem uma família muito querida, né? Que nem vários alunos que a gente conversa, que é importante a gente trabalhar isso, né? Numa universidade, você está sozinho, você às vezes está só, não está acostumado, não é fácil mesmo. Só que é gratificante mesmo. Então o senhor passou por um processo, digamos assim, que é difícil para conseguir se adaptar, ficar longe da família. É que eu já cheguei mais tarde, né? Eu já não era muito novo, então eu já tinha uma certa experiência de vida, já tinha morado fora, na casa de parente, aquelas coisas todas, então para mim não teve muita dificuldade, né? E também ser do estado, que eu acho interessante. Às vezes vocês podem ir muito longe, aí a dificuldade. Eu não, eu sempre tive a proximidade com casa, então foi muito bom. Nós que estamos perto de sair do ensino médio, tá nesse dilema de, vou fazer faculdade onde, morar longe da família, né? É muito complicado. Ficar longe dos amigos também, porque a gente criou um vínculo aqui, né? Ensino médio, terceirão, esse período aí de adolescência é um período que a gente acaba criando amizades mais juntinhos aí que a gente quer levar pro resto da vida, e o coração tá apertadinho por ter que ficar longe, pessoal. Como que foi pro senhor? Isso mesmo. Então, eu também, os vínculos que eu tenho de amizade, de família, ainda estão em jardim, eu sempre consegui. O que eu quero falar para vocês é que isso não vai se perder, né? Vocês vão construir aqui, já está sólido, vocês vão para fora, vai construir outras amizades, outras forças que vão interagir, mas é muito gratificante, tá? Porque eu acho que o local onde consegue abrir as mentes, começa a debater, refletir, é uma universidade. Que nós, por exemplo, aqui de Instituto Federal, que nossa também, mas ela continua ainda, não sei que ela não é um curso superior, então a gente foca em outras coisas, né? Então eu acho essas fases muito importantes para vocês, tá? E professor, se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa da sua vida, o senhor mudaria? Não, eu acredito que eu estou realizado na minha área, porque é uma coisa que eu gosto. Eu acho que até vocês um dia forem dar aula, isso é gratificante, você conversar, construir relações, que isso é único, né? Até meu mestrado eu trabalhei relações, né? Algumas relações, elas são construídas, você pode ser de coisa ou relações concretas. E eu acredito que a sala de aula, tanto com meus amigos, com meus colegas ali, ou com os meus alunos, é uma relação concreta, uma relação de carinho, de respeito. Então, isso daí a gente leva. Pode ser daqui a 30 anos, eu falei, eu quero ver vocês no Instagram, mesmo estando perto, mas poder curtir e vir aquela felicidade, aquela construção, e isso é gratificante. E isso é proporcionado aonde? Dentro da sala de aula. Até aqueles atritos que pode ocorrer, mas isso daí é relações humanas, que ainda a gente consegue lidar, conversar, mas chegar no fim do dia, você fala, é isso que eu quero para o resto da minha vida. Eu acho bem importante essa parte dos professores do IF, porque assim, quando eu entrei no IF, eu também estava bem perdida, assim como eu comentei no primeiro episódio, porque de outra cidade, né, tudo bem que é aqui pertinho, mas mesmo assim, né, não tem aquele conhecimento com as pessoas de como eu tinha em Itaquiraí. Então, quando eu entrei, eu fiquei, meu Deus, bem perdida para conseguir entrar em grupinhos de amizade, e eu vi que os professores ajudaram muito nisso. Eu vejo que os professores do IF em si, eles são muito amigos dos alunos. Eles criam esse laço, eu acho muito importante para ajudar nós nessa etapa da vida, porque todo mundo fala que a adolescência é uma etapa que, meu Deus do céu, e eu acho que vocês ajudam muito a gente. Sim, a gente fica com uma sensação de pertencimento à escola, porque tem gente que olha de fora, nossa, o IF, que difícil, mas sei lá, eu acho tão legal, foi uma relação que eu construí com os professores aqui que eu não tinha em outras escolas que eu estudei. É bem diferenciado. A gente até costuma falar que o professor Guilherme Botega é nosso segundo pai, né, Gabi? Sim. É uma relação diferenciada de chamar o professor no diminutivo, né? Isso é maravilhoso, né, gente? Vai passar anos e vocês vão lembrar, e você sempre vai lembrar com carinho. Sim. E isso que é o objetivo do ensino. O ensino também não pode ser aquela coisa técnica, né? Tem que ser aquela coisa humana, construída. E eu acredito muito que o IF tem essa construção entre os professores, entre os alunos, aquela coisa de pertencimento. Isso é muito importante, porque
tem que ser prazeroso o conhecimento, tem que adquirir com prazer, para você sempre construindo. Então, eu também acredito que o IF, nesse quesito, ele é muito bom. E ali dentro do IF, o senhor só dá aula ou faz mais alguma coisa? Como eu dou aula para o técnico, eu também dou aula na pós-graduação e para o EJA, que é outras realidades completamente diferentes, porque nós, né, temos várias áreas, né, então eu também vou para a pós-graduação, né, que eu dou aula geralmente de História e Filosofia da Educação, e para o ProEJA, que é profissionalizante de adultos, de História também. Então, o senhor está envolvido em projetos? Sim, eu tenho alguns projetos que eu tive que deixar, infelizmente, né, porque eu estou de mudança, e aí alguns projetos indígenas, que a professora Cádia é maravilhosa, ali que o pessoal, aquele grupo, né, a BIM em si, todos, né, que é a minha grande paixão. Infelizmente agora eu não posso, porque não adianta entrar e poder sair, então deixar para eles que estão tendo um trabalho muito bonito, né, mas eu sempre tive um projeto, sempre gostei desses temas. Falando em mudança, para onde o senhor vai? Então, como na pandemia todas as universidades abriu oportunidades, né, para poder estar fazendo a graduação à distância, que não existe doutorado à distância, abriu na Universidade Federal de Santa Catarina, do tema que eu gosto muito, que é conhecimento outros, saberes decoloniais, que mexe com a população mesmo, aqueles saberes subalternos, não somente da universidade, né? Então, comecei a fazer, consegui fazer, estou no 2º ano, né? Mas agora acabou a pandemia e eu tenho que estar lá para terminar essa etapa. Então é por isso que o senhor vai embora. Isso. E Nós volta já quando? ouvimos nos corredores do IF aí que vamos perder o nosso sorrisinho Colgate. Mas será por um breve tempo, se Deus quiser, né? Retornarando. Daqui a 2 anos e meio a gente retorna com força e se qualificando melhor para vocês, né? Eu acho que essa daí é um dos objetivos do IF também, é sempre estar buscando melhoria, estar atualizado, para dar um melhor ensino, poder abrir para projetos, poder o pessoal poder entrar nessa dinâmica de CAPES e algumas coisas que você já sabe muito bem como que funciona, então né? o pessoal do 1º ano que não teve aula com o senhor ainda, não vai ter também. Infelizmente, não. E além de ele voltar mais qualificado, vai voltar mais bronzeadinho, tá, gente? Isso faz parte. Vai curtir muito as praias, tirar uma foto e falar assim, onde eu tô, meus alunos? Pensando sempre nos estudos, alunos. Nos alunos. Mas não faz mal, né? Pensar nos estudos na praia, tomando uma aguinha de coco. E professor, o senhor comentou um pouco sobre suas paixões dentro do IF. E como são suas paixões fora do IF? O senhor gosta de fazer o quê? Como que é a vida do senhor? A vida do senhor mais pessoal mesmo? Então, pessoal, eu gosto nesse sentido, né? Eu sempre eu converso demais, para falar a verdade. Esse jeito de professor não muda, né? Então, eu sempre gostei de me reunir com os amigos, conversar, uma boa conversa, uma dinâmica, para a gente poder estar quebrando esse estresse do dia a dia, para a gente estar podendo rir, né? E eu sou muito família também, vou direto ainda para a casa dos meus pais ali, ver meus sobrinhos, minhas irmãs, que tudo é de jardim, né? Então eu faço questão disso daí, eu acho muito importante, emocionalmente, para tudo, para esses laços que a gente cria, então eu gosto disso. Eu olho no seu Instagram final de semana, foto com os amigos, professor Adão. Isso. Esse final de semana o senhor postou que estava lá pegando um colinho de família, né? Lá em Itaquiraí. Isso, tem um parente lá, cunhado, né? Infelizmente, me enfermei. Aí fomos também para ver como que funciona a festa lá, mas muito interessante. Já que a gente está assim, sendo reflexivos, a gente tem uma pergunta bem reflexiva para o senhor, que é qual o sentido da vida para o senhor? Interessante, deixa eu pensar aqui. Então, eu acredito também que nessa vida a gente está aqui também para pensar no outro, construir relações verdadeiras. E aí eu vou lembrar um pouco do ensinamento de Cristo, né? Que ele fala assim, ó, essas pessoas que estão ao seu lado, você faz bem a elas, e isso também é gratificante.
entendeu? Em qualquer relação que você construir de amizade, amorosa, profissional, será que a sua presença vai te fazer o bem? E é o ensinamento que a gente aprende de igreja, né? De ser cristão. Então, eu acho que isso daí é um dos grandes objetivos da vida. Você ser presença construída, né? Então, eu acho que isso daí, além de ser gratificante para você, para o seu meio e para tudo, né? Eu gostaria só que saísse um pouco desse peso, dessa competição, dessa disputa, desse consumismo, usando Bauman, né? Dessas relações líquidas. Eu acho que o mais interessante das relações é as relações concretas. E é um sentido que eu levo para a vida. O senhor falou disso de levar o exemplo de Cristo, e eu já vi uma coisa que é assim, mesmo se você não tiver uma religião, de você pegar Jesus como uma pessoa, o que ele fez na Terra, como ele agiu, e você se inspirar nisso, eu achei muito interessante, porque você pode encarar Jesus também como um personagem, né? E se inspirar nesse personagem para a sua vida. Com certeza. Por exemplo, muito bem, alguns, como eu acredito que é a divindade, mas como exemplo é muito interessante, não só ele, né? Tem vários exemplos na história que fizeram as diferenças, e de várias religiões, né? Sim. São várias religiões, e todas que levam, na minha opinião, que levam uma vida concreta, uma vida de respeito, de altruísmo, você pensando no outro, sempre uma construção. Isso daí que eu acho interessante, né? Não somente você acreditar na divindade, e sim aquela filosofia que aquela religião carrega, ou outras que é muito interessante também, né? Porque a gente sempre tem que respeitar, eu acho que tem muita coisa que a gente absorve de várias coisas, né? E o senhor segue alguma religião? Sim, falar a verdade, eu não sou tão praticante, mas eu sou de família católica, né? E eu me considero cristão. Eu não sou muito assim da igreja, né? Mas eu acredito muito nessa filosofia, nesses pensamentos que ele prega. Mas das relações de amor, aquela coisa, eu acho muito bonito, eu acho muito interessante, eu acho muito necessário no mundo que vivemos. Sim. Faz sentido o professor ser tão sorridente, ele é muito... Sim. Não sei explicar. Um aluno também perguntou, porque agora nós vamos falar um pouquinho das caixinhas de pergunta, porque eu não sei se o senhor chegou a ver, mas a gente postou uma caixinha de perguntas, onde os outros alunos, ou alunos de outras escolas, inclusive, que a gente viu que mandou mensagem lá, mandou uma pergunta, eles mandaram uma pergunta assim: se o senhor acha que o ramo da história é valorizado, ou se você tem interesse em outras áreas, como que o senhor acha que é esse ramo de história? Muito bom. Olha, para falar a verdade, infelizmente, nesse país, a educação em si, ela não é valorizada. Não somente história, porque tem outros ramos também. A história pode seguir como historiador e outras coisas de pesquisa, né? Infelizmente, a gente tem que mudar esse patamar, né? Infelizmente, porque em alguns países é investido milhões em arqueologia, resgate histórico, aquela coisa toda, infelizmente, e aqui ainda não. Então, acho que é o caminho. Só que eu falo que essa coisa profissional, ela para todos os professores, não é somente o dinheiro, porque a gratificação também conta demais. E se você está bem no que você faz, você acredita que você faz a diferença em alguns sentidos, você se realiza, isso conta muito. Eu acredito que, pelos colegas que eu já tive, desde escolas que eu já passei, eu vi muito isso. Então, essas realizações são alcançadas. E eu falo que, nesse sentido, vale muito a pena ainda a docência, né? Tem aquela frase, né? A partir do momento que você ama o seu trabalho, ele passa a nem ser mais um trabalho, né? E a gente vê isso no senhor, professor. O senhor gosta bastante do seu trabalho, porque o senhor deixa transparecer isso durante as aulas. A gente vê o carinho que o senhor tem pelos alunos. Nós nos sentimos muito amadas, inclusive. É verdade? Que bom. Outra pergunta que teve é se o senhor tem interesse em estudar o povo indígena. Muito bem. Essa é uma das minhas paixões, né? Não somente o povo histórico, e sim aqueles conhecimentos que, infelizmente, na sociedade, eles são subalternizados, e eles têm muito conhecimento. Então, eu gostaria muito, já sempre trabalhei nesse sentido, né?
Então, é das minhas grandes paixões, mexer com indígena, mas também com ribeirinho, com camponeses, que não, infelizmente, muitos não têm, infelizmente, tiveram oportunidade da vida de ter esse conhecimento formais de universidade, mas isso nunca deixou de ter grandes conhecimentos, e é nisso que eu quero resgatar. Então, essa é a minha grande paixão, fazer uma sociedade mais igualitária, onde os conhecimentos em si são debatidos, são construídos, né? Essas relações de vários povos que são subalternizados, pelo menos se igualar. Ninguém é superior a ninguém, então acho que a gente tem que... É um dos grandes temas interessantes. O senhor acha que é possível um dia chegar nessa igualdade? Olha, eu espero muito, principalmente por causa de vocês. Os meus alunos, eu vejo muita coisa que... Vou dar um exemplo, assim, aquele racismo, aquela homofobia que está presente na nossa sociedade, eu vejo que essa nova geração, não. Tem coisas que para vocês são normais. Então, por isso que eu acredito muito que, ao tempo, a igualdade, essas coisas assim, vai estar melhorando. Né? Então, eu acredito muito nessas gerações que estão vindo, vocês, né? Eu acredito que sim. Infelizmente, né, na história a gente não pode falar isso, né? Vai ter aquela coisa toda, senão, porque são povos distintos, mas eu falo que sempre vai estar melhorando, principalmente para o nosso povo, né? Mas é uma luta constante. E a gente vê bastante projetos sobre os indígenas dentro do nosso IF, né? Agregando mais eles durante algumas semanas de eventos. Eu já vi que eles foram lá dar algumas palestras, uma roda de conversa. Também já vi o senhor com a professora Kátia indo lá, visitando, fazendo doações, que eu acho bem importante também. Isso. Como que vocês fizeram esse elo com eles, inclusive? Para falar a verdade, a gente tem um núcleo de estudos chamado NEABI, né? Então, a gente faz um grupo de estudos, a gente pega a palestra, vai vendo, e aí a gente vai tentando interagir e colocar pessoas de fala, que são quem? São os próprios indígenas. A gente fica sabendo, a gente convida para poder estar interagindo e estar entrando lá dentro dessas comunidades, né? Que é muito importante. E trazer, mostrar para eles, para trazer para o IF, né? Porque muitas vezes eles não têm oportunidade, eles não têm nem conhecimento dos institutos de educação gratuito, né? Praticamente, que é uma oportunidade que eles têm para poder chamar. Então, a gente sempre está interagindo com eles de várias formas, né? E a gente também não é só isso, né? A gente vê nos nossos alunos esse engajamento, eles gostam disso. Então, eu acho que é o caminho que o IF está seguindo. Eu acho que a gente tem muito para melhorar, mas eu acho ainda que está no caminho certo. Eu e a Maria Rita, a gente foi lá ano passado, né? No amarelão, que fala? O ônibus? Não sei. Aquele ônibus. É amarelão, eu acho. Aquele escolar, né? A gente foi lá, ano passado a gente fez uma arrecadação, inclusive na sua matéria teve isso mesmo, né? Como uma forma de incentivar os alunos, pontinhos extras para doações. Então, a gente doou na época do frio, né, Gabi? E teve bastante roupa, bastante mesmo, né? Fico muito, então, e alimentos. Fica muito feliz com aquilo, né? A diferença que você faz, não só pela doação, e sim, acho que pela construção, de vocês terem ido lá, conversado, interagido, né? E é claro, né? Essa comunhão de alunos com uma comunidade, né? Que infelizmente ainda ela não tem nem foi demarcada, nada. Eu acho muito importante. Foi muito gratificante ver vocês estando lá, olhando, conversando e criando vínculos, né? Entendendo o outro a partir da fala deles. Eu acho isso uma coisa muito interessante no IF, que o IF busca ajudar as pessoas e incluir as pessoas também. Até mesmo na pandemia, aqueles auxílios que deu, emprestou computador para o pessoal de informática que precisava. E os cachorrinhos, os mascotes que eles arrecadam, querem divulgar para doação. Acho muito interessante isso que o IF faz. Verdade, gente. Eu não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas assim que o pessoal ali do IF vê algum cachorrinho abandonado que está ali, né, dentro do espaço do IF, normalmente eles racham para dar banho, comprar ração, deixar o cachorrinho bem bonitinho para que depois eles possam fazer a doação, né, postar, né, nos grupos para que as pessoas possam adotar. Eu acho isso muito lindo.
IF é família. IF é família. Isso é muito bom. A gente tem mais uma pergunta para o senhor, da Ok. caixinha de perguntas, que é qual a origem do seu nome? A Maria falou Pedro Coronel, mas o nome não é só esse, é Pedro... Mas, pelo que nós vemos aqui, o seu nome é Pedro Ramão. Aí tem um nome aqui Rojas. que é Rojas Coronel. Como Isso. pronuncia, professor? É Rojas, né? Nossa. Eu sou de família de origem paraguaia, né? Minha mãe, minha madre querida, é paraguaia, né? Então, eu sou de origem de fronteira, né? Nasci aqui no Brasil, mas a minha família, tanto de pai quanto de mãe, tem origem paraguaia. E esse sobrenome mostra. Tanto é que o coronel em si, né, não demonstra muito, mas o Rojas sim. Então, eu sou daqui, né? Eu sou da região da planície do Pantanal. Eu sou dessa origem mestiça, posso-se dizer, né? Tenho descendência indígena, tanto como todas as outras. E vem dessa origem aí. Ainda bem que eu nem tentei pronunciar esse nome, hein, gente? Outra pergunta que teve também foi como que o senhor vai fazer agora, como que vão ficar os encontros com o professor Adão no final de semana? Sim. Então, né, é um amigo ali que a gente fez um grupinho, não somente o Adão, o Lucas e outras pessoas, a gente fez uns vínculos muito fortes, né? O Adão parece mais porque ele é o que mais sai com todo mundo, né? Mas eu acho que não é só essa amizade. Mesmo as pessoas que não saem, a conversa flui. Eu sento para tomar café com o pessoal, qualquer um que senta ali é saudável. Quem não gosta de sair, mas faz uma reunião com café. E eu acho que é isso que é interessante do IF também. Quando eu falei para vocês desses colegas, dessas amizades que a gente se constrói, são pessoas que estavam aqui, já foram para outros campos, mas quando é construído, eu tenho certeza que quando a gente for se encontrar, vamos abrir para tomar um café. Um café, tá? E como que tá o coração em abandonar essas pessoas, deixar todos aqui? Muito bem, eu acredito que não é abandonar, né? Porque ainda bem que tem essa tecnologia que se aproxima, né? E é um curto período, né? Os 2 anos e pouco é rápido. Nós sabemos que isso é rápido para vocês, né? É uma grande mudança. Mas eu acredito, eu acredito não. Vai passar rápido e isso daí não vai mudar nada, né? A gente vai estar aqui de volta, porque esses professores voltam, mas para ser qualificado, né? E o meu objetivo é não sair daqui, não sair do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né? Então, eu vou, mas com muitas pretensões para voltar. E os seus aluninhos? Nossa. Apertado o coração, mas vou lembrar deles por isso sempre. E sempre estarei à disposição. Vamos fazer uma festa de formatura e chamar o senhor para ir. Isso. Mas o senhor vai embora quando já? Esse mês já? Tá chegando o professor substituto, né? Que teve um processo seletivo. E a gente está discutindo essa semana ou na outra quando que ele vai poder vir, né? Então, ele chegando, já posso estar dispensado. É porque, pessoal, o único professor do IF de História é essa belezinha aqui. Tanto é que no nosso primeiro dia de aula, eu lembro como se fosse hoje. O pessoal, ele estava se apresentando e aí ele falou assim, gente, vocês vão ter que gostar de mim, porque querendo ou não querendo, eu sou o único professor daqui. Mas não é muito difícil não, tá, gente, gostar dele. Por isso que a gente brinca, né? Eu sou o melhor professor de história de todos o campus, né? Porque eu sou o único. Eu Então... concordo. O senhor faz um planejamento para dar aula pra gente ou chega lá e... Sim, isso é muito interessante porque a sala de aula ela é muito eclética, são muito diferentes. Eu posso cobrar, que nem de vocês, eu posso comprar um teatrinho, porque eu acho que vocês precisam treinar nisso, e tem outros que não precisam. Eu fiquei sabendo que a sala não teve. Porque eu vejo que não precisa, né? Já consegue fazer algumas coisas. Então, a gente tem que planejar olhando para cada um, né? E o IF dá essa proporção, esse tempo. E eu acho que todos os professores fazem isso, né? Pensa muito. Eu falo que é uma das poucas carreiras que a gente sai da sala de aula, e acho que o professor que estiver ouvindo isso vai concordar, que fica pensando, e amanhã, o que eu vou fazer? Então, aquele filme não foi interessante, o que eu vou fazer para pegar eles mais? Eu vejo o pessoal fazendo os trabalhos formidáveis, né? Que é tudo forma de planejamento. Chega lá e tem que planejar especificamente para cada sala. Pode ser a mesma matéria, mas de formas diferentes de abordagem, e tudo isso é pensado, isso tudo planejado,
com o tempo, né, para você poder estar dando uma aula mais de qualidade. Isso eu acho que é bem interessante. Então, a gente sempre está discutindo, debatendo. Pelo menos para mim, na minha sala, o senhor dá aula fazendo perguntas e aí dando as respostas. Eu acho que isso é muito interessante para a gente aprender. Pelo menos eu aprendo muito bem assim, escrevendo conteúdo e tal. Mas Sim. O senhor dá esse tipo de aula para todo mundo e sempre foi assim ou não? Não, pessoal, por isso que eu estou falando, eu também estou aprendendo. Eu estou aprendendo muito com vocês a cada dia. Então, eu vejo pessoas que na escrita é melhor e são formidáveis, e tem os que conseguem transpassar o seu conhecimento, mas isso daí são várias formas de saberes, né? E eu aprendendo a cada dia. Eu posso fazer uma coisa esse ano que eu fiz ano passado, completamente modifiquei esse ano. Porque não só vocês, nós também estamos aprendendo, e sempre em construção, né? Vendo melhor forma, parece isso, parece aquilo, e você fala, olha, a gente, na avaliação, teve bons frutos. Então, acho que todos os professores são assim, né? Sempre acho que em construção. O senhor ele escuta bastante os alunos nisso, né? Porque ele vê, esse método tá bom, os alunos estão gostando disso, os alunos estão aprendendo dessa forma, o senhor nos ouve, né? O senhor entende, professor, desse jeito não tá dando, a gente não tá conseguindo, o senhor vai lá e muda o método. E mil e uma formas de ter pontinho extra também. Sim, claro. O professor ajuda bastante nisso. Que bom. E, professor, o senhor, na nossa última aula, passou um filme para nós assistir, que era O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. Filme maravilhoso, amei muito. E aí eu queria saber, assim, no seu tempo livre, você assiste esses filmes? Como que o senhor passa um filme pra gente? Assiste antes? Como que é? Sim, geralmente eu estou assistindo vários filmes, né? Só que quando ele tem acho que é a cabeça de todos os professores fica pensando, será que eles vão gostar? Porque o que eu aprendi na minha época foi Em Nome da Rosa, e eu vi que não é interessante. Aí eu falei, agora no próximo vou discutir ficção científica para poder estar assimilando. Então, acho que todos os professores fazem isso, não somente eu. Olha, eu acho que eu conheço esses profissionais que eu já trabalhei, desde escola, minha querida escola Rufino, Salomé, são várias pessoas formidáveis que eu aprendia com eles. Eu enxergava, olhava como que eles pegavam essas relações que eles tinham, e a gente sempre vai melhorando, né? Então, nós como professores, a gente fala, o que a gente vai fazer? Qual que é o método? Isso é interessante. Aquela sala está hepática. Então, não é só nossa construção também como professor, né? Acho que direção, você conversa com o pessoal os pedagogos, os psicólogos, para ver, aí, fulaninho, como que é? Então, acho que a educação em si, né? Então, eu, humildemente, estou sempre aprendendo com os grandes, né? São colegas, são pessoas que passaram na nossa vida, que a gente se assemelha e quer tentar ser um pouco parecido. E aí, onde o senhor tira esse tempinho para assistir filme? É à noite, quando chega em casa, como que é? Quando tem um tempinho final de semana, sempre é bom, né? Ou quando perde o sono e quer dormir um pouco, a gente liga alguma coisa. O senhor mora sozinho? Como que é? Você divide apartamento com algum professor aqui? Sim, eu morava... Eu era casado, né? Aí eu me separei, eu comecei a morar sozinho, e agora, recentemente, eu divido a casa com o professor Lucas. Sim. Tem um amigo aí que a gente construiu, né? E agora na ida... O professor Lucas é o do vídeo, do Instagram, que o pessoal postou hoje? Sim, é ele mesmo. Super gente boa. O pessoal das turmas do terceirão fizeram um Instagram, né? A minha turma também tem, a turma da Gabi também tem. E a turma da agricultura, né? Uhum. Fez um vídeo com o professor Lucas, muito bom. Dão uma olhadinha lá, pessoal. É bom os alunos seguirem essas nossas contas do Instagram, do terceirão. Porque os alunos que estão em outras séries podem se inspirar nas coisas que a gente fez também para arrecadar dinheiro, para formatura, nos jeitos que a gente lida com os professores. Então, eu acho bem legal a gente seguir, assim, os alunos seguirem as contas uns dos outros. Na época do senhor, quando formava na escola, tinha alguma coisa, uma festa, uma comemoração? Sim, nós sempre tínhamos essas festas, né, de sair arrecadar. Eu acho que isso é muito antigo, né? Então, eu acho necessário. Mas o que eu mais acho necessário, às vezes, vocês se reunirem, porque a vida vai mudar muito, né? Vocês, infelizmente, cada um vai pegar seu caminho, vai para lugares diferentes. Não que vai acabar, mas eu acho que vocês deveriam aproveitar sempre. Não só em pensar na festa em si, e sim nessa união que vocês vão construir, porque
vai passar, o IF vai passar na vida de vocês. Claro que o IF sempre vai estar aberto, mas é muito importante vocês construírem essas amizades, essas relações, né? Porque, infelizmente, a vida muda, dá vários caminhos. Infelizmente ou felizmente, né? E eu acho que é a fase de vocês passarem e aproveitarem, pelo menos em reuniões, essas coisas. O senhor foi nas festas de formatura das outras turmas? Sim, que agora a gente passou, infelizmente, essa pandemia, né? E vocês são frutos também dela, que infelizmente não deu para fazer muita coisa. Mas sim, os professores sempre foram, a gente sempre foi convidado, a gente ia, olhava com muito orgulho. E gostoso ver a alegria de vocês, né? É interessantíssimo, é uma fase que vocês estão passando, principalmente vocês, né, menino? Terceiro ano, que é uma fase que vai passar e daqui a pouco já vai começar outra. O senhor que gosta de uma festa, não teve formatura na pandemia, não vai na nossa. Infelizmente, Nossa, verdade. né? Infelizmente, mas quem sabe, Quem né? sabe o senhor não volta, talvez vai ser em época de férias, né? Isso. Final do Dá uma ano. passada aqui para ver você. Traz uma água de coco, um milho da praia e você vai ser muito bem aceito. Que bom, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Ô, professor, e falando, aproveitando o gancho aí da pandemia, que a gente falou, que foi um momento difícil para todos nós, né? Cada um sofreu de uma forma, tanto por perder parentes, tanto por perder alguns conteúdos. Foi difícil para a gente aprender. E como que o senhor lidou com essa época de pandemia? Qual que era o seu método de ensino? Para falar a verdade, para mim foi completamente novo. Nós usávamos o data show, essas coisas, mas não essa. Então, eu notei, mas é comigo, né? Eu notei que é essencial uma sala de aula. Você está ali do lado, olho com olho, você está ali falando, conversando, olhando, analisando as expressões das pessoas, né, para ver se está aprendendo ou não. E, infelizmente, a máquina não deu isso. Mas como era uma emergência, a gente teve que se adaptar. Eu aprendi bastante. Eu falar a verdade, eu não sabia mexer com muita coisa. A gente vai aprendendo, mexendo, vai ter que se aprimorar, né? Mas eu acredito, e graças a Deus já passou, né? Graças a Deus. E eu acho que uma sala de aula, ela é construída com pessoas, com essas relações. Não que não seria um ótimo utensílio de guardar textos, você em casa poder verificar, poder ler, mas no debate, nessa construção de conhecimento, eu acho que não há melhor lugar do que você estar junto. Essa questão de tecnologia, vocês tiveram cursos preparatórios ou não? Olha, para falar a verdade, muitos professores já sabiam mexer com isso. Eu sou um dos que não sabia. Então, eu tive que me aprimorar, aprender a fazer vídeo, essas coisas, conversar em sala de aula. E essa webconferência, que nem eu falo, né? Eu sou da época analógica, né? Então, essas coisas que a gente vai aprendendo e vai fazendo, né? Então, eu não sabia, e aí eu comecei a aprender com vocês, naquelas aulas que perguntavam o que está acontecendo, entendeu? O EAD, o Moodle, né, que eles usam hoje, já tinha? Eles já usavam o Moodle? Já, mas eu particularmente, os professores principalmente de informática, eu sei que eles têm uma relação muito íntima, né? Uhum. Eu usava só como arquivo. Usava ali, olha, vai estar o arquivo, está lá no Moodle, eu deixei um exercício, mas nunca cobrei, né, o exercício de lá, porque eu achava eu achava interessante essa construção do conhecimento dentro da sala de aula e de várias formas de ensino. Alguém né? fazia os exercícios? Fazia. Às vezes demorava 10 segundos e tirava 10, né? Então, eu estou falando, a galera digital é super interessante. Eu Mas durante essa época assim, da pandemia, que estávamos utilizando o Moodle, você passava questionário ou você passava atividade, pedia para te mandar a foto no WhatsApp ou no e-mail? Como que era? Eu testei várias formas. Testei desde foto, questionário, avaliações objetivas, vídeos, todos que claro, que com o isolamento poderia fazer, né? Mostrar o seu rosto para falar, entendeu? Vários, teve frutos sim, muito interessante. Eu acho que veio para melhorar, a gente correr atrás, ver que é uma das ferramentas bem interessantes. O pesadelo que era ligar a câmera. Só ligar o microfone já era ruim, imagina a câmera. Nas suas aulas, os alunos participavam bastante ou não? Eu falo que essa geração, como vocês, por exemplo, aprendi que o pessoal
Para escrever um texto via WhatsApp, vocês são muito ligeiros. Mas de mostrar o rosto, isso não é interessante para eles. Eles não querem, mas você fala... Aí você fazia perguntas. Então, eu falo assim, que nem eu tô falando. É uma outra geração. Eu sou ainda daquela roda de conversa, uma tereré. E aí, agora é uma geração que muitas vezes estão dentro em conversa, só que online. Então, nós, como somos professores, a gente tem que ver uma melhor forma de vocês estarem aprendendo. Então, a gente sempre em construção. Para quem não participou, para quem não estava no IF durante a pandemia, as nossas aulas eram dadas pelo EAD, né, Moodle. Os professores postavam, que é uma plataforma, eles postavam conteúdos lá e os alunos acessavam. Mas das 8 às 11h25, se eu não me engano, assíncrono. A gente tinha aula pelo Google Meet, né? Isso. E aí era lá, o professor entrava em chamada com nós, fazia presença e tudo mais. Era bem... Assim, foi um método, acredito que bom, porque em outras escolas, eu acho que nem todos conseguiam isso. Uhum. Alguns passava exercício pelo WhatsApp e os alunos precisavam realizar, tirar foto e mandar para o professor. E aí tem aquele negócio, né, de encher a memória do celular do professor, tem tudo isso. Tem aluno que não tinha celular. E o que eu acho bom também do IF foi que nesse período, pelo que eu fiquei sabendo, eles disponibilizaram notebooks, celulares para quem estava em casa, tinha auxílio para a pessoa pagar internet. Auxílio moradia também. Isso foi, eu acho que o IF ajudou muito, 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 muito nessa época. A gente reclama porque não é a mesma aprendizagem que dentro de sala de aula, né? Nós sabemos disso, tá? A gente não aprendeu da mesma forma que a gente está aprendendo agora. Mas o IF, acho que ele utilizou todos os recursos assim, possíveis para que os alunos pudessem aprender, né? É interessante. O IF tem uma infraestrutura muito boa, né? Que nós gostaríamos que fosse em toda escola pública, né? Nós sabemos que a escola particular tem essa infraestrutura. Então, nós gostaríamos. Infelizmente, não é a realidade no Brasil em si, né? Que é o que a gente luta, né? Ter essa qualidade, melhorar essa qualidade de ensino público, para todos terem uma mesma oportunidade. É um choque entrar no IF. Acho que até para as turmas do primeiro ano entra com 50 alunos, chega no meio do semestre e tem 25, porque é uma realidade muito diferente mesmo da escola estadual. Tanto é que na pandemia, as minhas aulas, eu não tinha aula online quando eu estudava no estado, né, no 9º ano. O que eu tinha era o Google Classroom, aí o professor postava uma foto ali, a atividade era para o mês inteiro, chegava ao final do mês, você tinha que mandar a atividade pronto. Não tinha muita assistência nem nada do tipo. Então, foi um choque muito grande mesmo que fosse no período online. Esse choque, que vem tanto para nós alunos, como que foi para o senhor, agora não em questão de pandemia, mas quando o senhor entrou no IF, como que foi? Então, também, quando eu vi, até fiquei com dó de vocês, tá? Obrigada. Que eu vim também de escola estadual, trabalhei muitos anos, uns 14 anos em escola estadual, e são professores ótimos, formidáveis. A diferença deles, da estadual, da municipal para a nossa, é a parte técnica. Para falar a verdade, gente, se eu tivesse sentado com vocês no primeiro ano e aprendido coisas ali, eu ia sofrer demais. Só essa diferença, entendeu? E um pouco de estrutura, né? Que a gente luta, mas eu acredito que é isso, entendeu? Vocês têm matérias, chega a ter matérias, porque a proposta do IF, ela é profissional e também ensino médio. Vocês têm que ter essas duas coisas, né? Então, eu falo que isso que pesa bastante, né? Então, quem não está acostumado com matérias que nunca viu, história, tira de letra porque já tinha lá professores muito bons no estado ou no município, então eles não sofrem muito aqui. Só que, infelizmente, eu não sei qual que é a matéria que vocês têm, põe aí, designer do não sei o quê, aquelas coisas que eu nunca nem ouvi falar. Imagina, você entra no ensino médio e tem. Mas eu fico feliz porque eu vejo o pessoal que nunca viu, mas correndo atrás, buscando. E isso é muito interessante. A gente não fala isso da escola estadual como uma reclamação ou falando com mal. Certeza. A gente está falando mesmo em questão que acho que todas as escolas deveriam ter isso. Todas as escolas deveriam ter essa oportunidade, deveriam ter essas estruturas. Isso. Porque realmente as matérias que a gente tem pessoas que vão aprender na faculdade. Igual eu estou querendo ciência da computação. Meu sonho, espero Deus que eu consiga entrar numa faculdade, que eu consiga entrar em ciência da computação. Tem um professor que faz ciência da computação, está aqui atrás, e ele está olhando todo sorridente, que ele está muito feliz.
Mas tem pessoas, inclusive, já comentaram comigo, ou eu vejo assistindo vídeos no TikTok, que o pessoal fala assim que o pessoal que fez o IFMS e entra nessa faculdade tem uma certa facilidade de lidar com as matérias que encontram lá. Porque as matérias que nós temos, o pessoal da faculdade está vendo agora, entendeu? E nós já temos essa matéria. Talvez seja por isso também que quando os alunos entram, tem esse choque de tirar nota baixa. De meu Deus. Porque nós éramos acostumados a tirar nota alta. Sim. Aí entra no IF e vê o primeiro 6 da vida, o primeiro 5,5. O primeiro 6, que Tudo agora é um novidade, 10. né, pessoal? Chega naquele shopping, principalmente no primeiro ano, e pega matérias que vocês nunca ouviram falar, é complicadinho. Então, E assim, em história, por exemplo, matéria do senhor, o senhor passa uma pergunta pra gente. A gente cola no Google, tem lá no Braille. Agora me pergunta uma questão do técnico, se a gente acha na internet. Meu Deus. É isso mesmo. E tem gente que já entra nesses técnicos gostando, né? Eu entrei no técnico em informática para a internet porque eu gostava já. Eu em casa, durante a pandemia, eu ficava um tempo à toa, então eu decidi usar esse tempo para aprender programação, que era algo que eu gostava. Então eu entrei gostando um pouco e acabei sabendo um pouco de algumas coisas. Mas quem entrou e teve assim, esse choque do que era uma programação, do que era ter que lidar com isso, eu acho que assustou muito. Eu também, pessoal, quando eu peguei a programação, as outras matérias de vocês, até eu fiquei com dó de vocês. Mas é que, querendo ou não, a gente também busca qualificar o máximo possível, né? Para isso mesmo, vocês irem para um superior já acostumado com muita coisa, só para aprimorar mais, né? Então, esse é o nosso objetivo. Ou quem não for, já ter uma certa competência, né? Então, isso é muito importante, né? Que é o objetivo do Instituto Federal. Sim. Nós temos uma última pergunta para o senhor, que é um conselho. O que o senhor quer nos dizer assim para os alunos que ficam, os que vão, para o ensino médio? O que o senhor tem para nos dizer? Lembrando que nós vamos seguir esse conselho e caso não dê certo, a culpa é sua. Olha, como que é? Conselho é muito difícil de se dar, né? Eu queria uma recomendação, que vocês continuassem do jeito que vocês são, entendeu? Pessoas ali, pode ter aquele atrito, tudo, mas não é aquela coisa pesada. Continue nessa vibe, nessa bondade, nessa relação bonita, nessa busca de conhecimento, tá? Não somente o científico, mas um filosófico, um empírico, né? Continue com essas vontades que eu acredito que a grande maioria tem, todos têm essa vontade de aprender. Então, essa vai ser o diferencial. Mesmo indo para uma faculdade ou indo para o trabalho, sempre querer aprender mais. E isso, além de ser gratificante para si, isso dá uma melhorada profissionalmente em vários setores. Então, não chega a ser um conselho, né? Eu queria só que vocês continuassem com essa vontade de aprender. Por exemplo, vocês estão aqui numa terça-feira, às 19h, poderia estar em casa assistindo uma novela e tomando um chazinho, né? Sim. Mas estamos aqui, né? Aqui eu quero que essa vontade continue, tá? Nós, em nome, acredito que de todos os alunos do IF, estamos com o coração apertados de te perder. Pelo menos nós tivemos a oportunidade de ficar com o senhor, de estar presente em suas aulas, de ter suas aulas durante 2 anos, né, Gabi? A partir do segundo e terceiro. Uhum. Não vamos conseguir terminar, né, esse ano tendo aula do senhor, o que é uma pena, porque a gente gosta muito do seu método de ensino, gosta muito da sua amizade, mas nós esperamos que a gente consiga levar essa amizade por muitos e muitos anos. A gente está lá na faculdade, manda mensagem para o senhor, falando, professor, como que nós estamos aqui. Isso. Foi bom enquanto durou, né? Isso será a coisa mais gratificante para um professor, para qualquer um. Você vê os caminhos que as pessoas estão seguindo, como estão indo, porque essas relações foram construídas, né? E muito obrigado, tá, pessoal? A gente que agradece. A minha fala também foi uma satisfação gigantesca ter dado para vocês. E essa vai para todos, tá? As salas de aulas que eu entro, todas eu tive o prazer de ver pessoas formidáveis, né? Então, essa foi a satisfação e o agradecimento. E pretendo, se Deus quiser voltar, não por muito tempo. Vocês que não tiveram aula com o professor Pedro,
Provavelmente agora vocês conheceram um pouquinho dele, um pouquinho da vibe dele. E a gente agradece muito a presença do senhor, professor. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conversando com a gente, nesse bate-papo, para conhecer mais o senhor, viu? Foi muito bom. Eu que agradeço, tá, meninos? Muito obrigado. E é Show. esse, gente, mais um episódio do nosso podcast. Pode Isso no IF? Tchau!